Olá, turma boa. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro episódio do podcast Nós, os Batistas. Eu me chamo Gilcimar, tenho aqui ao meu lado e à minha frente Samuel, Junim e Gabriel. Nós somos membros da Primeira Igreja Batista em Taquari, aqui em Teresina, Piauí. E nós resolvemos que é importante a gente conhecer mais daquele lugar que nós escolhemos para servir a Cristo, né? E nós escolhemos servir a Cristo por razões distintas na Igreja Batista, né? E nós percebemos que existe, de certa forma, um pouco de constrangimento, né? Um pouco de timidez, né? Um pouco de desconhecimento até da história dos batistas. E como fruto de um projeto que nós desenvolvemos na Escola Bíblica Dominical, atualmente eu sou professor da classe de jovens e também exerço a função de coordenador, ou melhor, de conselheiro dos jovens. Como resultado de um projeto que nós desenvolvemos na Escola Bíblica Dominical, nós resolvemos nos arriscar, colocar nossa cara à tapa, né, para investigarmos, né, descobrirmos mais sobre a beleza que é se congregar na Igreja Batista. Descobrir sua história, sua tradição, né, seus princípios, suas doutrinas, conhecendo um pouco mais para fortalecer aquilo que nós somos, né? Então, o podcast Nós, os Batistas, tem basicamente esse objetivo, de reforçar entre nós e todos aqueles que porventura venham nos conhecer por meio desse podcast, o sentimento de alegria, né, de gratidão a Deus por fazer parte desse grupo religioso, né, mais do que secular, né, uma denominação que existe há mais de 400 anos, né? Tem suas origens junto ou ali pertinho da Reforma, mas o nosso objetivo não é exaltar a Igreja Batista, é exaltar a graça de Deus que nos faz servi-lo nesse ambiente chamado Igreja Batista. E para isso nós convidamos você, né, para que junto conosco possa também descobrir a alegria de estar nesse meio batista, né? E como eu disse, temos aqui a presença do Júnior, do Samuel e do Gabriel, que vão juntamente comigo desenvolver esse trabalho, né? Que não deixa de ser um trabalho, vamos dizer assim, ousado da nossa parte. Com certeza. Inclusive, nesse momento, nós estamos sendo agraciados, né? Você deve estar ouvindo aí um chiadozinho, é uma chuva, um né? Cheirinho de chuva. Um cheirinho de chuva, Graças né? a Deus. Graças a Deus. E nós convidamos você a estar conosco nessa jornada, certo? Não é um podcast apenas para batista, né? Mas com certeza os batistas devem ser os primeiros da fila, né, para estar juntamente conosco, né? É muito bom, te cortando um pouquinho, que o senhor citou sobre essa alegria de ser batista, né? Essa felicidade que se tem ao se denominar batista, porque a ideia do batista, ela é muito longa, né? Ela tem uma história muito longa e hoje em dia ela tem diversas visões, certo? E há um tempo atrás a Igreja Batista era vista como a igreja de refugiados de igrejas mais tradicionais, né? Não mais tradicionais, rígidas, mais rígidas, né? Igrejas mais rígidas, e as pessoas fugiam dessas igrejas e iam para a Igreja Batista, né? O que acabou atraindo muita gente, mas acabou se perdendo também o propósito disso tudo, né? A identidade, justamente. A identidade. Então, o Samuel falou uma coisa interessante. Existe, Samuel, já que tu puxou esse tema, existe uma identidade batista, assim,
O que é ser batista hoje? Essa é uma pergunta, não é uma pergunta retórica, né? Qual a identidade batista, né? Eu não vou pedir que tu responda com toda a carga de conhecimento e toda a bibliografia que... Seria uma pergunta quase retórica. Quase retórica, mas deu só uma pequena pitada do que é ser um batista hoje, Samuel. Nós estamos no Brasil, Piauí, Teresina. O que é ser um batista, na tua opinião, assim, na tua experiência? Os maiores princípios, né, que a gente tem, primeiramente, é claro, é a questão de modelo de governo eclesiástico. É um dos primeiros pontos, né, o congregacional, né, que é os membros da igreja que governam e que dão-lhe a última palavra. Dão-lhe a última palavra. E também tem a questão da separação entre o Estado e a igreja. Esses dois são os dois princípios maiores. Mas tem o batismo também por imersão, que também é um ponto... O batismo bíblico por imersão, o batismo bíblico por imersão. Igual de Jesus. Igual, Claro. sem criar polêmica, né? Esses vão ser os três princípios, né, que eu diria assim, do que é ser um batista hoje. É claro que, como eu tinha falado, né, acaba que perdendo um pouco da identidade, mas esses três ainda eles permanecem. Mesmo naquelas igrejas, um pouco distantes ainda do modelo batista, né, que a gente trouxe lá da Inglaterra. O Samuel falou uma palavra-chave, que a palavra é identidade. A ideia disso aqui tudo veio justamente a partir disso. Quando nós descobrimos que nós tínhamos a identidade, mas por certo tempo havíamos perdido. Então, como foi mencionado aqui, nós somos os quatro da mesma igreja, frequentamos o mesmo grupo de jovens e tudo, de estudos. E foi quando passamos a estudar mais sobre a nossa identidade batista. E daí, achando muito pouco guardar todo o conhecimento só para nós, foi que a gente decidiu fazer isso aqui que estamos chamando de Nós os Batistas Podcast, que é justamente para tentar mostrar um pouco para os outros e aprender também com quem vier, com quem interagir de alguma forma, seja por comentários e tudo. É um pouco da nossa identidade. Uma pergunta, ô Juninho, aproveitando que você já tocou aí na nossa logo, explica pra gente aí um pouquinho dela, qual que é a identidade por trás dela aí, o que ela representa pra gente. Bom, gente, a nossa logo não é nada por acaso. A última coisa aqui é por acaso. A gente vê que ela tem duas paletas de cores, seria o dourado e o preto. Na imagem que vocês estão vendo, talvez não dê para perceber, mas a gente pode disponibilizar depois para você ver. O preto, ele tem uma espécie de uma textura aqui, o que remete a uma Bíblia. A capa da Bíblia. A capa da Bíblia. É. A capa de uma Bíblia tradicional. Que é aquela, Sem leão pintado na capa sem da leão Bíblia. É verdade, pintado, é sem verdade. cores, aquela Bíblia da capa preta, meio áspera, com as letrinhas Bíblia Sagrada Dourada. Então daí a gente decidiu, já que é o nosso manual de vida para tudo, não diferente seria aqui no nosso podcast também. E aí pensamos em fazer essa homenagem, pode-se dizer assim, né? Que foi inclusive de total acordo entre os membros. Todos concordaram. Todos com essa concordaram, ideia. né? A gente sabe da E importância. foi uma primeira versão só, né? E também fez assim, uma e já bateu o martelo. o título do podcast também ele não passa desapercebido, que ele é uma declaração, como é que eu posso dizer assim, é uma declaração forte, firme, né? E a gente procura exatamente combater essa timidez que, por razões diversas, que talvez a gente vá conseguir investigar aqui, essa timidez que se apodera muitas vezes do batista, né? De ele às vezes se esconder no meio da multidão, né? Ele se esconder atrás de certas armadilhas sociais, né? E aqui não, nós estamos declarando, né? No sentido de afirmação, né? De convicção, Muito bom. né? Nós, os batistas, né? E a gente já falou aqui algumas coisas que nós vamos nos esforçar em buscar aqui
E obviamente nós não somos especialistas em nenhum dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Nós vamos ter o máximo de cuidado para convidar pessoas que possam nos ajudar, né, a nos aprofundarmos em alguns temas, né? E a gente pode aqui enumerar alguns temas que nós vamos tratar no podcast, como por exemplo... Que inclusive também, se você, internauta, tiver alguma sugestão de tema, você também pode estar deixando Com aí. certeza. Não necessariamente iremos fazer, mas a gente pode estar analisando. Mas tem muita coisa para se explorar, né, sobre o Batista, a sua história, o que ele acredita. Exato. Por exemplo, a história da formação da denominação batista, né, os diversos ramos de onde ela veio, né, e por onde ela se desenvolveu no percorrer da história, né, no desenvolver da história. Uma outra coisa que a gente vai buscar estudar e discutir é a influência de diversos grupos, né, dentro da denominação batista e, ao mesmo tempo, a influência batista em diversos grupos. Sim. Por exemplo, nós sabemos, pelo que nós já estudamos na nossa escola bíblica dominical, que dois grupos, vamos dizer assim, dois sistemas teológicos protestantes disputam o meio batista desde o princípio, que são o que a gente estudou, que seria a Igreja Batista geral e a Igreja Batista particular, cada um associado a um sistema ou teológico. Seria os gerais seriam os arminianos e os particulares, os calvinistas, né? Então a gente vê influência, mas também a gente vê influências dos puritanos, vê influência da Igreja Anglicana, e aí assim, a gente vai buscar pormenorizar isso, mas também a gente tem influências sobre toda a história. Por exemplo, é impossível falar da história de missões mundiais e não citar um batista chamado William Carey, o pai das missões modernas, né? É impossível você falar de literatura cristã e não citar o Peregrino, né? É impossível você citar ou estudar a disciplina de hermenêutica ou se preparar para o púlpito. Me fugiu agora, eu acho que, se não me engano, é hermenêutica, a disciplina que vai estudar a pregação. Se eu estiver errado, eu vou ser detonado, mas está perdoado. Tem alguém aqui que é capaz de dizer o senhor que tem sua... Mas qualquer coisa a gente pergunta o Google, pesquisa aí. Então, o que acontece? Sem falar do Spurgeon. Pregador evangelista. A Constituição Federal Americana. Assim, toda a história do sistema federativo, assim, a gente começar a enumerar as coisas que receberam influência de alguma forma da Igreja Batista, as sociedades bíblicas, né? O maior movimento de avivamento do século XX, que aconteceu numa igreja chamada Assembleia de Deus, que tem suas origens. Não tem como você não contar, aliás, não tem como você contar a história do maior movimento de avivamento, de evangelismo do século XX, que aconteceu nessa igreja, Assembleia de Deus, sem falar da Igreja Batista, né? E algo que é muito interessante é que a gente, no decorrer das nossas aulas, nas nossas discussões, a gente viu como, no início, a formação da Igreja Batista foi muito conflituosa. Era como que assim, um processo de depuração, né? Tinha um determinado grupo e aí eles daqui a pouco discordavam e se afastavam, ia para outro, depurando. Mas, de uma forma que a gente não consegue explicar, somente Deus, foi exatamente dentro desse grupo que Deus tirou pessoas, né, por razões diversas, mas que dali, daquela percepção, daquele grupo específico, Deus formou uma multidão de servos de Deus a partir daquilo ali, né? O inário, né, os hinos que são cantados, o que dizer, por exemplo, da maneira quando você fala batismo ou batizar, imediatamente você tem duas formas que são associadas. Tem aquela por aspersão, que é associada ao catolicismo, mas de forma geral
quando você fala, eu vou me batizar, você já imagina como a forma batista, né? Que a gente considera a forma bíblica, né? E é muito interessante sobre o batismo que o senhor falou, é que hoje pra gente é muito comum você falar um batismo por imersão. Mas exato. você imagina na época da Reforma, quando alguém pegou a Bíblia e falou, peraí, eu acho que batismo tem que ser por imersão. Então hoje a gente tem um conceito de batismo muito bem estabelecido na nossa denominação, que pessoas foram mortas simplesmente por defender esse conceito Por do batismo, acreditar nisso, né? E muitos reformadores que a gente admira participaram disso. Exato. Então, quando a gente se declara batista, a gente está se declarando parte de algo que tem muito sangue atrás. Entendeu? Muitas pessoas morreram para que hoje a gente tivesse a nossa teologia estabelecida, a nossa forma de acreditar estabelecida. Então não é só se declarar um batista, é se declarar um batista com uma carga histórica muito grande. É uma responsabilidade muito grande que, como o Samuel falou, essa identidade se perde quando a gente não estuda a nossa história. É verdade, é verdade. E quando a gente... Então assim, a gente percorre a história e a gente tem uma série de coisas das quais nós não nos alegramos, né? Como qualquer grupo, né, religioso, qualquer associação, mas também as razões de nós nos sentirmos gratos a Deus por fazer parte dessa denominação são inumeráveis, né? São muitos. E esse sentimento, como já foi mencionado, essa identidade é o que nós buscamos trazer aqui. Por quê? De forma geral, hoje o mundo gira em torno da internet, né? E inclusive o podcast. E por muito tempo, a maior referência mundial em termos de evangelismo, no que dizia respeito ao evangelismo, no tempo da era do rádio, principalmente, era um batista chamado Billy Graham. Eu sou da década de 70, eu cresci ouvindo essa palavra. Eu não era nem cristão, mas tinha uns rádiozinhos que a gente pegava os sinais de transmitido em língua portuguesa de outros países. Basicamente a rádio transmundial, ela é histórica, essa rádio. E assim, as pregações que viam tanto do Billy Graham, como também de um outro pastor do Brasil, se não me engano era Nilson do Amaral Fanini, muito tradicional. E isso ocupou toda uma geração que eu, como falei, coincidiu com aquela época que a gente chama de época do rádio, a época de ouro do rádio. Aí veio as pregações televisivas e hoje a internet. E na internet nós temos pessoas importantíssimas no meio batista, né? No entanto, sem querer ser presunçoso, nem querer dar um passo além da nossa perna, nós resolvemos também tentar de alguma maneira contribuir, né, para esse processo, né, de difusão do Evangelho. No entanto, uma coisa precisa ficar bem claro: nós não acreditamos, nenhum de nós, que a Igreja Batista é salva, absolutamente. Nós não acreditamos que a salvação é uma dádiva concedida somente à Igreja Batista ou concedida à Igreja Batista. A salvação é um dom concedido por Deus a todo aquele que nele crê. E deixando mais claro ainda, e nós cremos nisso, né? O que nos motiva é que, por estarmos numa casa chamada Igreja Batista, nós não nos sentimos bem em perceber que nós mesmos e muitas pessoas desconhecem a história da casa em onde eles escolheram para servir a Deus. Nós não nos sentimos bem por as pessoas ignorarem, muitas vezes menosprezarem, né? Ou por ignorância, por desconhecimento, ou porque passam a valorizar algo, né, como se não tivesse no meio dele algo equivalente ou tão bom quanto, né? Então,
não julguem absolutamente que nós estamos fazendo uma publicidade ou uma pregação em torno do nome da Igreja Batista. Ou também um desmerecimento às outras. Né? Exatamente, absolutamente. Agora, nós somos batistas e nós queremos contar essa história. E, obviamente, se vocês conseguirem nos acompanhar nessa jornada, isso vai evoluir, né? A gente vai aprofundar em uma série de temas, que a gente vai sair da história para a teologia, da teologia para os princípios, dos princípios para as doutrinas, da doutrina para a ética, para a estética, para a música, quer dizer, para a escola bíblica dominical, para o sistema de missões, quer dizer, é um universo de coisas que a gente precisa conversar, né? O que não vai faltar é tema para ser discutido sobre. Exato. E com o decorrer dos episódios e tudo, a gente vai, na medida do possível também, da disponibilidade, né, tendo algumas carinhas novas por aqui, né, alguns participantes, alguns convidados, para estar sempre agregando. A gente já fez uma pré-seleção dos temas que a gente deseja abordar no que a gente chamou de primeira temporada, né? A gente, assim, eu não vou dizer ainda os temas, mas a gente já tem uma pré-seleção e queremos, como o Júnior falou, nesse momento trazer pessoas especialistas dentro da nossa denominação para que possam nos ajudar a conhecer mais, né, sobre isso. E o desenvolvimento desse podcast, a gente quer também trazer algum tipo de experiência um momento, vamos dizer assim, um momento mais particular, mais pessoal, e que a gente chamou de um momento letra e música. O que significa isso? A gente vai procurar, junto com aquele convidado que nós trouxermos, que ele traga uma música, né, uma música cristã, que de alguma maneira o toque. E aí nós vamos fazer exatamente como o nome diz, nós vamos investigar a letra, nós vamos analisar a letra, né? Obviamente por problemas de copyright, essa coisa tal, a gente infelizmente não vai poder reproduzir todas as músicas, para ser que a gente consiga alguma, né? Aquelas que já estão em domínio público, né? Aquelas mais antigas, porventura alguém indica, mas aí a gente vai ter a letra, e a letra nós vamos fazer uma análise bíblica dessa letra junto com essa pessoa e buscando trazer dela o que é que aquela música toca de maneira particular, né? De que maneira aquilo toca aquele nosso convidado. E a partir disso, né, nós vamos buscar fazer algo também que é importantíssimo, descobrir, né, que tipo de música nós consumimos, né, qual a qualidade de música nós consumimos, quem são aqueles compositores, aqueles cantores com os quais nós gastamos nosso tempo, né? Outro assunto que eu acho que vai ser fundamental é compreender como a Igreja Batista funciona adequadamente, né? Porque com essas mudanças que a modernidade trouxe, internet, as mudanças com relação aos direitos, com relação à percepção das coisas, fica a pergunta, como a Igreja Batista se insere nesse mundo, né? No que se convencionou chamar de pós-modernidade, que já vou dizendo, essa coisa de pós-modernidade é uma coisa que eu não posso dizer o nome que está aqui na minha cabeça, mas é uma coisa terrível, certo? É uma baboseira, e um dia a gente vai falar sobre essa pós-modernidade e as besteiras que elas trouxeram para a nossa juventude. Mas assim, de forma geral é isso. Eu estou sentindo que eu estou falando demais e ninguém me deu um copo d'água, né?
Mas é isso, Samuel. Você tem alguma coisa a acrescentar, Samuel? Aqui é o nosso episódio piloto, então a gente está tentando se entrevistar. Seria assim. mais uma apresentação nossa para vocês do que seria o nosso Sim, projeto. pronto, eu vou fazer. Gabriel, fala um pouco de ti, assim. Quem é o Gabriel? Tá O bom. Batista Gabriel. Certo, vamos lá então. Eu sou o Gabriel Vitor. Olha aí, naquela. Eu sou o Gabriel Vitor, né? Eu tenho 17 anos. Eu me converti ao cristianismo. Esse ano vai fazer 3 anos, mas eu sempre cresci numa casa cristã, de pais assembleianos. Assim que eu me converti, eu ainda frequentei um pouco numa igreja assembleiana e fui direto para uma igreja batista. O porquê, aí é motivos, né? Mas foi numa igreja batista aonde eu sentei, eu ouvi e eu entendi o que eu estava lendo há muito tempo. Né? Acho que talvez por uma facilidade da forma com que é abordada a palavra, e isso eu agradeço muito a Deus por ter me guiado ao lugar certo. Não que a Igreja Batista seja o lugar certo, mas Deus me guiou àquele lugar onde eu precisava ouvir a palavra. Entendeu? Então eu tinha muita dificuldade em pegar aquela leitura que os meus pais sempre faziam e não entender nada. E aí um dia Deus me levou a uma igreja que eu sentei ali e ouvi o pastor falar e eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer. E aí me deu vontade de estudar, me deu vontade de conhecer mais e foi numa denominação batista onde eu me encantei. Né? Desde então, isso lá em Goiânia, né? 2022, vim aqui para Teresina e aí eu soube de uma igreja batista perto da minha casa, né? Falei, vamos lá, deixa eu ir ver o que está acontecendo lá. E graças a Deus, ganhei 3 irmãos na fé, importantíssimos para mim. E mais, ganhou Podcast. Você, William Júnior, Já fala um pensou pouco de se não você. tivesse saído do Goiás? Nossa. Imaginou só? Sim, Júnior. Vai conhecer o Pedro Pamplona na próxima semana. Foi graças a uma igreja batista. Olha o que tu ia perder Não se é? estivesse em Goiás. Você, E o Juninho? Quem é o Juninho? Meu nome é William Júnior, vulgo Juninho. Ah, entendi. Palavreado usamos aqui no Nordeste, Ah, tá. Desculpa. do Goiás. Congrego na primeira igreja batista em Taquari, junto com os meus irmãos em Cristo. Sou professor auxiliar desse professor titular na classe dos jovens, ralando ali. Atualmente faço parte da liderança do grupo de jovens da nossa comunidade. E nessa a gente vai atuando com as ferramentas que Deus vai dando pra gente. Você sempre foi batista? Tem muito, sempre fui batista. Meus pais sempre foram líderes de igreja batista. Minha mãe ainda hoje é educadora cristã da igreja na qual eu congrego. E nessa da criação, acho que minha família toda praticamente, É sim, batista. 90% da família é uma família cristã e batista. Se traçar a linhagem do Juninho, vai dar até João Batista. Até o meu nome, William Batista Júnior. Olha aí, ó. Isso aí é Batista. Convicção. Isso aí Literal. é literal. E o Samuel? Você, Samuel? Quem é o Samuel? Eu sou Samuel da Silva, tenho 24 anos, sou professor dos adolescentes na Igreja Batista, junto com o pessoal aqui, professor dos adolescentes, vice-líder da Unijade. Não somente da unidade. E até o dia de hoje eu sou vice-líder também da Juventude Batista Centro-Norte, que faz parte Piauí. Do Piauí Maranhão. Muito Piauí bem. Maranhão. E até o ano passado eu era um batista por imitação, mas foi, a partir do ano passado, a partir do meio do ano passado, eu me tornei um batista por convicção. Muito bom. Muito bem, muito bem. E você, Jusimar? Eu sou. Quem é você? Eu sou. Eu me chamo Jusimar, sou casado, tenho minha esposa Regina, minhas 2 filhas Isabela e Catarina, Todos batistas? todos batistas. Graças a Deus. Sou professor atualmente da classe de jovens até o final do ano e conselheiro dos jovens, né?
também da Igreja Batista no Taquari. Minha origem é assembleiana, né? Eu me converti em 1991, passei 10 anos na Igreja Assembleia de Deus e estou completando agora, vou fazer 22 anos como membro pleno dos meus direitos na Igreja Batista em Taquari. A igreja, então basicamente eu tenho minha história batista toda aqui, e tenho por desafio de vida viver a fé da forma mais genuína possível, né? Que Deus me conceda graça para isso. E não quero ser jamais um crente por imitação, no sentido não no sentido paulino, né? Quando ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não no sentido, né? Eu quero ser no sentido paulino, mas eu quero ser consciente do que eu estou fazendo. E é disso que eu falo quando o Samuel diz que era um batista por imitação. No nosso contexto aqui, para que você entenda, é aquele tipo de pessoa que faz sem saber por que está fazendo. O famoso ditado Gabriela, que a gente costuma dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Pronto, né? O sentido de imitação seria basicamente exatamente. isso, Então, ficar bem então não é o sentido paulino, né, que ele procura aplicar ou nos dá esse conselho. Então, dessa maneira, eu me junto ao Samuel, né? Eu não quero ser um batista por imitação, eu quero ser um batista por convicção, né? E enquanto eu estiver me congregando na Igreja Batista, eu quero que esse seja o lugar mais agradável para servir a Deus. E é nisso que eu me esforço, né? E cada pessoa que a gente puder atrair para o nosso meio, né? Que pela graça de Deus, e aí a gente não vai entrar na discussão se é porque ele veio porque tinha que vir ou porque ele escolheu. Vão ficar para os próximos episódios. Para os outros episódios. Você vai ter que assistir todos os episódios para poder achar essa parte. Exato, para chegar à conclusão. Na verdade, aqui nós vamos apresentar muitas perguntas cujas respostas vão ficar para os outros episódios. Por exemplo, quem eram os gigantes do tempo do dilúvio? Né? É uma pergunta. Muito bom, né? muito bom. Outra, aonde está a Arca de Noé? Muito bom. Uma outra pergunta que nós vamos fazer. Para quem estiver aqui, você vai responder. Outra pergunta, como é que Elias subiu num carro de fogo? Como foi esse carro de fogo? São perguntas, nós vamos fazer. Na verdade foi um redemoinho. Olha aí. Então assim, nós vamos fazer um monte de perguntas. Sim, sim. As respostas, aí a gente não sabe. Você vai ter que esperar sempre até o próximo capítulo para poder ter suas respostas. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Pois bem, Mas gente. teus agradecimentos aí. É exatamente isso. Tá aqui a nossa proposta, o nosso podcast, nós, os batistas. Agradecemos a você que assistiu o vídeo até aqui. Perseverou até o fim. É verdade. Deve ter sido talvez um pouco difícil ou não, mas à medida pretendemos sempre melhorar. Não um discurso da boca para fora, mas um discurso que realmente a gente quer fazer isso. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa e basicamente meio que do nada, entre aspas, decidimos fazer isso justamente para externar um pouco o que temos vivido nesses últimos 2 anos, o que temos aprendido, e que talvez você que está assistindo ou que você conhece alguém, como o Samuel disse, que é um batista por imitação, talvez por falta de conhecimento, por falta de cultura, de como deveriam ser. Eu sou suspeito a falar que aqui talvez seja um lugar que você vai ter alguma noção a mais da sua própria identidade cristã, da sua comunidade e tudo. E é isso. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa. Muito ok já. Tá ok, né? Ok. Eu vou encerrar com um momento que é muito polêmico no nosso meio, que é o momento Zorno Wilde.
Esses caras morrem de vergonha, mas eu tenho que falar isso. E eu quero mandar uma mensagem, né? Eu sei que é uma mensagem que pode não chegar objetivamente a quem deveria, né? Mas eu quero mandar uma mensagem para aquelas pessoas que de alguma forma desistiram de se congregar, né? Aquelas pessoas que por situações mais diversas da sua vida não consegue mais, né? Não tem forças, tem algum constrangimento, algum impedimento e que ficaram conhecidos como os desigrejados, né? Eu acredito que existe uma forma, na verdade eu acho que é necessário que as pessoas que escolheram essa maneira de servir a Deus, talvez seja um momento de repensar isso, né? De redescobrir a beleza, redescobrir a graça, redescobrir todas as virtudes que há em se congregar, em ter comunhão, né? Em redescobrir a graça que há em consolar os demais com o mesmo consolo que Deus tem consolado você, né? Então, talvez essa mensagem não chegue a lugar nenhum, né? Mas se porventura você que está vendo aí e tem ouvido essa mensagem, saiba que existe graça no compartilhar, né? No compartilhar o pão, né? No compartilhar a palavra, no pregar a palavra de Deus, mesmo em conviver com as limitações, com os erros, mesmo com os pecados, né? Os quais devem ser, vamos dizer assim, confessados diante de Deus. Então, a você que escolheu essa forma de servir a Deus, eu deixo aqui para você essa mensagem, né? E apesar do protesto dos meus amigos, eu quero insistir nisso. É um momento que eu chamo de momento Zornoildo. É uma palavra estranha, mas tem um sentido. E eu quero mandar essa mensagem que, se porventura chegar a você desigrejado, lembre de onde você caiu, ignore, supere, vença todas as limitações e redescubra a graça, a maravilha que é conviver com pessoas exatamente igual a você, pessoas com defeitos, pessoas com virtudes, pessoas falhas, mas pessoas também agraciadas com a misericórdia e amor de Deus. É isso que eu tenho para dizer no momento Zornoildo. Tá bom, Samuel? Agora? Certo. Moderado. Tá.